Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pelos séculos que já estamos, séculos vindouros, séculos sem fim. Amém? Glória a Cristo Jesus. Eu sou o seu amigo, irmão Van, e quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos, minhas noras, pelos irmãos que congregam comigo aqui na cidade de Camboinha, Cabedelo, na Paraíba, a todos meus irmãos e amigos aqui da minha cidade, de todo o Nordeste, toda a Paraíba, e também a você do canal, meu irmão, minha irmã. Sinta-se abraçado, o meu carinho, né, a minha alegria eu externo com você, que tem me dado força para que eu possa continuar nesta luta, nesta batalha, daquilo que eu entendo nas Escrituras como o Evangelho da Graça, transmitir para você, daquilo que eu entendo nas Escrituras como verdade, né, da escatologia consumada. Eu era um defensor da escatologia futurista. Eu defendia que tudo ainda iria acontecer, né, num futuro iminente que ninguém sabe quando isso tem fim. Mas eu defendia esse pensamento, essa linha teológica e escatológica. Mas graças a Deus, né, um irmão, Fernando Costa, ele veio e nos trouxe uma luz, nos deu uma luz, e isso me deu gosto. E eu fui vendo os textos, fui examinando, fui examinando, que eu sou muito ativo nas Escrituras, gosto de pesquisar sem medo nenhum, pesquiso, estudo, compro bons livros, e vou também, vejo alguns canais, outros meios, né, de a gente poder ter um melhor entendimento. E cheguei a uma conclusão, vai fazer 2 anos, de que a escatologia consumada, ela tem melhor apoio bíblico e histórico. A escatologia do futuro, ela distorce, né, a palavra, ela acrescenta nos textos e ela não tem nenhum apoio histórico. Então isto me convenceu. Alguns termos, alguns textos, algumas passagens, né, que mostram e comprovam de que tudo já foi consumado. Todas as profecias, né, todo o sermão escatológico de Cristo Jesus, do Filho de Deus, do Filho do Homem, de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 31, tudo aquilo já aconteceu no ano 70. E eu vou trazer mais uma prova bíblica, honesta, verdadeira, né, e bíblica. Vou trazer para você que é bíblico, que eu vou mostrar para você sobre esse grande tema aqui, que de 28 anos que eu estudei na religião evangélica, né, eu tanto aprendi, tanto eu fui enganado como eu enganava, né, segundo aquilo que eles, os pastores, me passavam. Então, o tema agora, a partir de agora, é esse: a diferença entre os últimos dias na Bíblia e os últimos dias dos pastores. A diferença grande, enorme, absurda é a diferença do que ensina os pastores sobre os últimos dias. É uma aberração, é forçar a barra, é distorcer a Escritura, é dizer aquilo que a Bíblia não diz, não afirma. Ou seja, os últimos dias da Bíblia é completamente diferente do que ensina os últimos dias, o que ensina os pastores sobre esse tema aqui, tá bom? Então vamos penetrar, adentrar nas Escrituras, e você no final vai dizer
eu também fui enganado, irmão Van. Então, estamos juntos nesta luta, nesta batalha de falar a verdade, doa a quem doer, certo? De falar a verdade, embora que você, como disse Paulo, por eu vos falar a verdade, vocês se tornaram meus inimigos. E é assim com qualquer irmão da graça. Quando você fala a verdade para eles, eles por não entenderem, por estarem cheios do lixo religioso, eles tornam seus inimigos. Assim também comigo, assim vai acontecer com qualquer um, né, que seja um iluminado pela graça de Cristo Jesus. Então, vamos ao tema, vamos ao texto. Eu vou sugerir esse texto aqui e depois a gente correlaciona com outros textos que vão nos dar base e trazer luz, e você vai ver que o que os pastores ensinam nos seus púlpitos, né, nos seus templos sabatinais, nas escolinhas dominicais e no salão do reino, é completamente diferente do que ensinou Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, o Apocalipse. Então você vai ver que são duas coisas opostas. A Bíblia vezes os pastores nos dias de hoje. Vamos lá? Então, a diferença entre os últimos dias na Bíblia e os últimos dias ensinado pelos pastores. Então, vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 17. Esse eu quero ir mais devagar, porque é um assunto muito gostoso, é um assunto que eu gosto, é um assunto que me desperta e é um assunto que eu posso, né, compartilhar e dividir com você. E é um assunto que nos traz segurança de que os últimos dias aqui, ó, esses últimos dias, você vai ver, vai ler na sua Bíblia que esses últimos dias que é ensinado pelos pastores é enganoso, é forçado, né, é alterado, né, é venenoso. Mas os últimos dias da Bíblia, você vai perceber que isto aqui já aconteceu. Vamos lá? Vamos ler? Me acompanhe, por favor. E se você tiver uma Bíblia, acompanhe a tua tradução. Depois você vai lá, escreve, anota os textos que eu citar. Beleza? Vamos lá? Nos últimos dias, sim, estou usando a Bíblia King James atualizada. Mas em qualquer tradução, vai bater aqui também nos últimos dias. Tá bom? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Ou seja, daqui para cá, ó, você tira isso aqui, ó, diz o Senhor que daqui para cá você tira e derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Quando isto iria acontecer? Vou usar o verbo iria acontecer. Nos últimos dias. Então isto aqui iria acontecer, estava profetizado para acontecer nos últimos dias. Presta bem atenção aqui nesse início. Ou seja, nos últimos dias iria acontecer tudo isto aqui. Tranquilo? Não tem problema nenhum aí, né? Ok. Então, os últimos dias dos pastores teve início, mas não tem fim. Isto aqui, últimos dias. A gente vai devagar, vou descobrir tudo aqui. Tudo que eles ensinaram aqui de errado, de omitir, de acrescentar, do axolologia, mentirologia. Então tudo isso vai cair por terra aqui. Então, os últimos dias dos pastores teve início. Não sei quando eles descobriram isso aqui e disseram que estamos nos últimos dias. Estão no ano 100, depois que passou esses últimos dias do ano 70, que você vai ver, no ano 71, um pastor foi lá e descobriu, não, no ano
80, no ano 100, um pastor foi lá e leu isto aqui, aí disse, estamos nos últimos dias. No ano 200, outro pastor evangélico foi lá, não existia ainda, católico, foi lá e disse, estamos nos últimos dias. Só porque leu isso aqui, nos últimos dias. No ano 500, os pastores dizem, estamos nos últimos dias. No ano 1000, estamos nos últimos dias. Diz os pastores, eu também dizia. No ano 1500, os pastores dizem, estamos nos últimos dias. No ano 2000, estamos nos últimos dias. No ano 2023, estamos nos últimos dias. No ano 10.000, quando chegar o ano 10.000, estamos nos últimos dias. Por quê? Essa Bíblia, né, a Bíblia que nós temos, ela nunca vai pegar fogo. A Bíblia que nós temos, nunca ela vai se desgastar, ela está sempre sendo reproduzida, vendida, milhares e milhares e milhares de Bíblias no mundo todo, então nunca vai se acabar. Por ela nunca se acabar, quando um pastor for lá e ler, né, no púlpito do seu templo, que ele chama de igreja, quando ele chegar aqui, ele vai dizer, nos últimos dias, aí ele olha para a igreja e diz, igreja amada, terra, estamos nos últimos dias, aleluia. É mentira ou é verdade? É verdade. Estamos nos últimos dias. Está assim o YouTube. A igreja do 7, a igreja do 7, esses pastores, no YouTube, doutores de anéis, cheios de conhecimento. O que me chama a atenção é que eles são bacharéis, faz o bacharel, aí faz doutor, pós-doutorado, aí vai pós-doutorado, mas não conseguem entender o que foi ou o que foram os últimos dias para eles, os apóstolos. Eles não conseguem entender, diferenciar. Mas não, estamos nos últimos dias, terra. E hoje, a partir desse estudo, você vai tirar esse lixo, arrancar esse véu, esse lixo religioso, e você vai perceber na sua Bíblia que os últimos dias foram, né? Isso aqui é uma expressão, últimos dias, até o ano 70 do primeiro século. Vamos lá. Então, os últimos dias dos pastores teve seu início, mas não tem fim. Nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim isso aqui. Primeiro que Jesus já veio, não vem mais. Então, e daqui a no ano 5.000, Jesus está voltando e será iminente. Estamos nos últimos dias. Porque Jesus não veio ainda, aí a grande tribulação. Aí, no ano 10.000, Jesus está voltando, será iminente, a grande tribulação está estourando, estamos nos últimos dias. No ano 50.000, daqui a 50.000 anos, 100.000 anos, daqui a 100.000 anos, eita terra, amém, irmãos, estamos nos últimos dias, a grande tribulação está estourando, e Jesus está voltando e será iminente. Calma. Não se assuste não. Calma. Vamos lá. Então, os últimos dias dos pastores teve início, mas não tem fim. Nunca terá fim isso aqui. Nunca terá fim. Para eles. Para os religiosos. Mas, os últimos dias na Bíblia, aqui os últimos dias na Bíblia, teve seu início e teve seu fim. É isso que nós vamos estudar. É isso que eu vou provar para você. É isso que a Bíblia diz. Os autores da Bíblia, eles tinham essa convicção, esta certeza de que eles, a igreja de Pedro, de Paulo, de João, de Jesus, os copistas Mateus, Marcos, Lucas, João, eles estavam vivendo os últimos dias. Vamos lá. O que significa a expressão últimos dias?
Vamos lá. A expressão últimos dias, ela vem do grego eschatos remera, que quer dizer últimos dias. Agora, só que tem uma diferença. Últimos dias, dependendo do seu contexto, isso aqui, ó, dependendo do seu contexto, pode ser último de lugar. Último de lugar, dependendo do seu contexto. Só para a gente ter uma ideia, né? Lucas capítulo 14, versículo de número 9. Olha só. 9. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá, dá o lugar onde estás a este, então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Eschato. Último, para último, certo? Olha o contexto aqui. Aqui está eschatos, que é o mesmo que está lá no Atos 2,17. Também to eschaton, o fim. Atos, olha só, olha o contexto. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Esse estudo a gente não pode, eu não posso, embora que você queira, acelerar. Eu não posso ultrapassar, eu não posso correr, certo? E nem pode ser curto. Perceba que meus estudos, eles sempre têm alguns minutinhos, mas o conteúdo é o que vale. Isso é importante. Que não adianta eu fazer um estudo de 5, 10, 12 minutos e não passar o conteúdo abençoado e não trazer uma compreensão da graça para você. E você não entender, certo? Meter textos aqui e falar e resumir tudo em 12 minutos, não. Eu não gosto desse tipo de estudo. Não dá para mim, apesar que tem outros irmãos dos canais, né, da graça, que fazem isso. Amém. Eu não consigo ser assim. Então, vamos lá. Atos 1, versículo 8, que diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até aos confins da terra, né? Então, confins, fins, né? Então, último, até a última terra, confins, até a última. Aqui também é eschatos, último, fim, ok? Então, aqui é para o fim da terra. Então, eschatos, vamos voltar lá para Atos capítulo 2, versículo 17, aqui ó, essa expressão, últimos dias, então, últimos aqui, eschatos, é relativo a ser o último numa série, aqui ó, últimos, então é relativo a ser o último numa série de objetos, aqui, últimos de objetos, acontecimentos e de tempo, dependendo do seu contexto. Você já viu que ali, o último numa fila, a última pessoa, o último objeto, né? No último tempo, e aqui no últimos dias. Você já começa a perceber que eram últimos dias para eles, né? E já se passaram quase 2040 anos, e a igreja, estamos nos últimos dias. Meu Deus. Não engana mais não, doutor. Engana a gente mais não. Então vamos lá. Então, último numa série de objetos, de acontecimentos, de lugares. E de tempo. Mateus 20, versículo 8. Você vai ver aqui o que significa na Bíblia mesmo, os últimos dias, no contexto disso aqui, desses últimos dias, que estava terminando.
o que aconteceu nesses últimos dias. Você não vai acreditar, mas está na sua Bíblia. E por que os pastores não ensinam? Por causa da condição, por causa da sua fama, os holofotes, viagens, Dubai, conhecer as pirâmides do Egito, né? Calma, mas isso vai acabar. Essa mordomiazinha vai acabar. Então, relativo aqui, últimos, relativo a acontecimentos, tempo e objetos. Mateus 20, 28. Vamos ver aqui Mateus, capítulo 20, versículo 28, que diz: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida. Mateus 20, versículo 8. Agora, ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados. Últimos, ok? Últimos, ratos. Olha o contexto. Começando pelos últimos. Então, últimos aqui nesse contexto. Né? Agora também, versículo de número... versículo 12. Versículo 12. Dizendo-lhe: estes últimos homens. Últimos homens. Ok? Então, último em ordem, aqui em ordem, né? Uma ordem de trabalho, de pagamento, começa a pagar os últimos. Então, só para mostrar que últimos ratos. Então, dependendo do seu contexto, aqui não está falando dos últimos dias, mas apenas de últimos. Versículo de número 14. Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é o meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Último, rato. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 9, que diz: portanto, a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. A relação de último, né? Então, último lugar, ratos. Último. Beleza? Tranquilo? João 7. Vamos mais uma aqui. Livro histórico de João, capítulo 7, versículo 37, que diz: no último dia. Olha só. Então, olha só, dependendo do contexto, né? Ele diz o significado aqui de último dia. Aqui não são os últimos dias. O último dia, o mais solene dia da festa. O último dia da festa. Ratos. Último. Vamos aqui agora. Então, presta atenção aqui agora. Então, aqui tem um detalhe agora. Presta bem atenção nesse detalhe importantíssimo. Deixa eu voltar para cá. Atos, capítulo 2, versículo 17. Olha só. Agora aqui são os últimos dias de uma era, de um aion. Nesse contexto aqui. Nos últimos dias, diz o Senhor. Isso foi uma profecia do Joel, capítulo 2. Que nos últimos dias deles, dos Atos dos Apóstolos, certo? Aconteceria uma série de coisas. Agora, últimos dias, irmão Van, de quê? Essa é a pergunta, meu irmão, minha irmã. Os últimos dias de quê? Que aconteceu tudo isso aqui dentro desses últimos dias. Mas últimos dias de quê? Boa! Presta atenção nesse detalhe importantíssimo que eu vou passar para você agora. Que a religião
não quer que você saiba. Esse detalhe que eu vou passar para você, a religião ocultou nas escolinhas dominicais, sabatinais e Salão do Reino. Eles não querem, os doutores da lei, os pastores da lei, não querem que você saiba desse detalhe importantíssimo que eu vou falar para você agora. Essas passagens que eu vou mostrar agora, essa sequência de passagens, de textos, que eu vou mostrar para você, todas são referentes aos últimos dias de um antigo aion. Sabe o que é um aion? Vou dizer para você o que é. De um antigo aion, isso é um termo grego. Ou antiga dispensação. Aqui, ó. Aqui, isso é importante. Isto todo teólogo sabe. Todo professor sabe. Todo adventista sabe. Todo religioso evangélico sabe. Toda testemunha de... testemunha de Jeová, não sei, né? Mas eu acredito que saiba que esses últimos dias é referente aos últimos dias do antigo aion ou da antiga dispensação. Você sabe o que é uma dispensação? Não? Vai saber. O que foi a antiga dispensação, ok? Então, esses últimos dias é referente não aos nossos. Para começo de história, se algum pastor na escolinha dominical ou nos púlpitos da igreja dizer que estamos nos últimos dias, ele está dizendo que ele é um judeu antes do ano 70. Eles não vão gostar disso. Eles vão fazer de tudo para querer nos calar. Os últimos dias foi os últimos dias nos tempos de Pedro, de Paulo, de João, os últimos dias do antigo aion, guarde esta palavra, aion, ou antiga dispensação. Eu vou mostrar para você, vou dizer para você o que foi, são duas dispensações. Eu vou dizer para você a antiga dispensação, como funcionava. Eles estavam vivendo os últimos dias da antiga dispensação mosaica. Os últimos dias começou a contar para os judeus com o nascimento de Jesus, o Messias. Quando Jesus nasceu, ali começou a contar os últimos dias daquele aion para os judeus, a antiga dispensação. Os últimos dias começou quando Jesus nasceu, ou seja, a vinda do Messias. A vinda do Messias, quando Jesus se apresenta, eles sabiam que estavam nos últimos dias daquela dispensação, daquela era, daquele aion. Calma, doutor da lei, calma, não coça a barba não, doutor da lei. Vamos lá. Agora, os últimos dias, aqui ó, estou usando só esse texto, os últimos dias durou do nascimento de Jesus. Pergunta ao seu professor da escolinha dominical. Quando você perguntar a ele, ele tem que ser honesto, tem que ser fiel ao texto, ele não pode negar, né? Então, os últimos dias começou no nascimento de Jesus. Aí você percebe, os últimos dias durou do nascimento de Jesus até a queda do templo, onde a dispensação judaica chegou ao seu fim. Vou provar isso. Está na sua Bíblia. Pastor, ou irmão Van, e por que nem isso me ensinaram? Não, eu tive que correr, que pesquisar, e você tem que ter coragem para falar isso. Você vai perder amigos. Os irmãos da igreja vão cair fora, uma boa parte, mas há um remanescente, aos fiéis, os eleitos que ficarão e vão gozar
do Evangelho da graça de Cristo Jesus, os que permanecerem, os fiéis, e vão dizer: glória a Deus, louvado seja Deus, pelos iluminados pela graça de Cristo. Esses últimos dias, eles, os apóstolos, estavam passando, vivenciando. Repito, os últimos dias durou do nascimento de Jesus até a queda do templo de Jerusalém, onde a dispensação judaica ou mosaica chegou ao seu fim. Ali terminou os últimos dias. Dali para frente, nova era. Ou os dias vindouro, mundo vindouro. Aquele mundo dos últimos dias, acabou o mundo mosaico. Aquela era, aquele aion, aquela dispensação. Eu vou dizer para você o que é uma dispensação. Eles estavam vivendo, né, o mundo judaico, a era judaica, certo? Então, aqui agora, olha só como esses dias estavam chegando no fim para eles, para os apóstolos. Olha só. Olha o que é que diz 1 Coríntios, olha que versículo, que esse versículo não é ensinado na escolinha dominical. Não, esse aqui não. E no Salão do Reino, também não. E na do sétimo dia, piorou. Essa ali que não pode mesmo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios 10, 11. Olha, presta atenção aqui, igreja. Presta atenção aqui, crente. Presta atenção aqui, você que está me vendo pela primeira vez. Olha só. Olha os últimos dias que eles estavam vivendo. Eles. Olha o que é que Paulo diz. 1 Coríntios, antes de 70, os últimos dias. 10, 11. Tudo isto lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para eles do século 21, advertência para os evangélicos do século 30, advertência para as testemunhas de Jeová e os adventistas. Foi advertência para nós, para o século 21. Não. Preste atenção aqui, irmão. Olha aqui, olha. Tudo isto, você lê o contexto para você entender. Para ganhar um tempinho aqui. Depois você lê o versículo 8, 9, 10, 11. E você vai chegar nessa conclusão aqui que Paulo vai resumir. Paulo resume tudo o que aconteceu nisto aqui para eles, os apóstolos. A igreja de Pedro, de Paulo e de João estava vivendo os últimos dias. Presta atenção. Tudo isto lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós. Paulo está dizendo aqui, nós. Paulo e os irmãos do século 50, 53, por aí, né? Antes de 60 aqui. Então, para nós do primeiro século, da primeira era cristã, para nós, para eles, para nós não, para eles do primeiro século. É sobre quem, presta atenção, igreja, final dos tempos já chegou. Calma, doutores, calma. Eu estou apenas repassando o que a Bíblia diz. Está escrito na Bíblia dos doutores também. Ah, mas eles aqui tem muito arrumadinho. Aqui tem muito jogo de cintura. Tem muito empurra para lá, puxa para cá. Não, isso aqui os tempos já chegou, mas é que já chegou aqui o ano 3000. Não, mas aqui Paulo está falando aqui numa linguagem parabólica.
Não, Paulo está falando aqui, não mais para eles, mas aqui porque Paulo ressuscitou e escreveu essa linguagem aqui, essa carta aqui, antes de ontem. Não cola. Não engana mais, não. A gente foi enganado até ontem. Enquanto a gente não tinha acesso ao Google, enquanto a gente não tinha acesso a boas informações, enquanto a gente não tinha, era preso por vocês, a gente não tinha acesso a bons livros, a bons lexos, a bons doutores, enquanto a gente não tinha liberdade neste canal, em outros canais da graça, enquanto a gente não tinha liberdade de falar, porque era amordaçado, era preso, ainda hoje somos chamados de herege por dizer que eles diziam, Paulo disse, Paulo e a igreja dele, antes do ano 70, sobre que o final dos tempos já chegou. Mas para a religião evangélica não chegou. Mas para as testemunhas de Jeová não chegou. Mas para os adventistas, doutores adventistas, não chegou. Mas para Paulo, antes de 70, já chegou. Tá entendendo? Isso é o primeiro versículo. É o primeiro teste. Agora preste atenção, preste atenção. Final dos tempos. Final dos tempos já chegou. Esqueça o lixo religioso. Aí eles pegam isso aqui e colocam para mais um futuro ainda. Paulo diz que chegou. Chegou por quê? Porque eu vou dizer para você o verdadeiro sentido do eschatos hemera, dos últimos dias. O que aconteceu nos últimos dias que Paulo disse que Jesus disse que tinha que acontecer, Paulo disse que ia acontecer, e aconteceu, e esses dias aqui chegou, acabou em 70. Por que os pastores, quando leiam isso aqui, acrescentam mais? Eles são tão vergonhosos, a escatologia do futuro é tão vergonhosa, que eles pegam isso aqui e acrescentam para mais 50 anos. 50 anos de ganhar dinheiro, 50 anos de assaltar a igreja, os irmãos, pedindo dízimo. São desonestos com as escrituras. São inventores de doutrinas. São vazios de verdade e cheios de arrogâncias e de poder religioso. São influenciadores, enganadores de mentes. Leia esse texto aqui, isso é uma bomba. Isto aqui é uma criptonita no meio da religiosidade dos pastores barbudos, buchudos, né? Com gananciosos, enganadores de mentes. Tudo isto lhes aconteceu. Leia o contexto. É porque, meu irmão, isso aí é um versículo isolado. Ainda dá mais essa quebrada assim, ó. Isolado. Leia. Eu vou isolado, você vai ver o que é isolado, seu doutor da lei, enganador de mentes. Tudo isto lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre que o final dos tempos já chegou para eles. Anos 50 e pouco aqui, antes do ano 70. O final dos tempos aqui era anos 70. Agora você pega isto aqui, final dos tempos, e vai lá para Atos, capítulo 2, versículo 17. Isso é só o começo. Nos últimos dias, últimos tempos, deles, aqui, deles, eles estavam se aproximando do ano 70. Aqui, final dos tempos, quando você volta lá, então olha, últimos dias deles, nós não. Isso aqui para nós não existe. Só história, fato histórico, fator histórico. Aí quando você volta lá para você entender, 1 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 11 aqui, ó. Aí você vai ver, ó.
Advertência para nós. Tire esse nós dos dias de hoje. Nós, Paulo, Pedro, João, Timóteo, Tiago, advertência para eles. A igreja contemporânea de Pedro, de Paulo, de João, advertência para eles antes de 70, sobre quem o final dos tempos já chegou. Final dos tempos, Aion, uma era, o mundo. Jesus disse, eu estarei convosco até o fim do mundo. Está aqui, ó. Aion, era. Certo? Então vá prestando atenção aí, igreja. Então, dispensação, essa dispensação aqui, ó, o final da antiga dispensação judaica estava chegando no fim. Fim. Repassa esse estudo aí, este vídeo, para os irmãos que estão se libertando, saindo, né? Nós estamos recebendo, né, uma injeção da graça contra, né, o vírus da religião. É pesado esse vírus religioso, este engano religioso. É pesado, é mortal, meu irmão. Mas graças a Deus que nos mostrou a verdade, que nos revelou, vem nos revelando, abrindo o nosso entendimento, fazendo em cada um de nós uma metanoia, uma mudança, saindo de uma posição religiosa, escravos de um sistema religioso e hoje libertos para a glória de Cristo Jesus, o nosso eterno Rei. Bendito seja Deus. Vamos parar por aqui, para não estourar o tempo. Você já está entendendo. Final dos tempos chegou para eles. Chegou mesmo. Paulo já estava orientando os irmãos de Corinto, lá na igreja, na cidade de Corinto, né, aos irmãos de Coríntios. No capítulo 10, versículo 11, ele diz que o final dos tempos chegou. Para eles se orientarem, para passar, certo? No princípio das dores, estava estourando aqui, na grande tribulação, e eles esperarem quem? A vinda do Filho do Homem em juízo, e ali serem arrebatados, e já estão com Cristo num corpo glorificado. E tchau, meu irmão. E não tem papinha, não tem conversa fiada, não tem enroleixo, nada disso não. A verdade é esta. E você será liberto, que ainda não foi ainda, para a glória de Deus. Então, segundo a Bíblia, qual foi a geração que viveu os últimos dias, ou antiga dispensação? Segundo a Bíblia, qual foi a geração que viveu os últimos dias, ou a antiga dispensação? Próximo estudo, vou mostrar para você qual foi a geração que viveu, passado, pretérito, os últimos dias, né? Então, aí quando você vem para aqui, eu estou só em Atos capítulo 2, versículo 17, né? Aí, irmão, estamos nos últimos dias. Tá não, deixe de ser besta para o seu pastor enganador e fala a verdade. Que os últimos dias aqui é referente a uma dispensação, a um aion, a uma era dos judeus, a era judaica, a antiga. Eles estavam vivendo, os apóstolos, a igreja de Pedro, de Paulo e de João, os irmãos contemporâneos, estavam vivendo os últimos dias da antiga dispensação deles, a antiga dispensação, que eu vou falar no próximo estudo, o que é uma dispensação na Bíblia. Amém? Dá o like aí, ajuda teu irmão, vai, ajuda aí. Quando repassar, se inscreva no canal aí, ajuda aí o nosso irmão Van aí, de Cabedelo, paraibano. Amém? Mete quente aí, ajuda mesmo.
Deus te abençoe grandemente. Se inscreva, continue orando por mim. Agora no próximo estudo você não pode perder. Assistiu esse, não pode parar mais não. Tem que ver agora qual foi a geração que passou por esses últimos dias. E o que significa últimos dias? Uma dispensação, um aion. Amém? Deus te abençoe grandemente. Pastores, recado para vocês. Falem a verdade. Vocês conhecem isso aqui. Últimos dias foi da dispensação mosaica. Ensina aí na tua escolinha dominical, pastor, se tu conhece o que foram os últimos dias, ou o que foi a antiga dispensação. Quando tu, pastor, falar de antiga dispensação, teus alunos vão saber que essa antiga dispensação, eles estavam vivendo os últimos dias nela, na antiga dispensação que acabou em 70. A escatologia é, meu irmão, minha irmã do canal, consumada. Jesus veio na antiga dispensação, no final dela, em 70. A paz de Cristo.